de que maneira a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, pode impactar na vida dos condomínios? Bom, primeiro só fazer uma rápida introdução, né? Não sei se todo mundo tá familiarizado com essa legislação, né? Vamos ver se a gente consegue trazer algumas certezas aqui, porque a legislação em si a gente tem muitas dúvidas ainda, principalmente, primeiro que a gente não sabe nem exatamente quando a lei vai entrar em vigor, né? Porque nós temos várias... Era para ser em agosto agora, é transferido para janeiro, né? Não, na verdade o que acontece é o seguinte, rapidamente, assim, até para não dar um nó na cabeça de ninguém, a lei era para entrar em vigor. Bom, se a gente voltar lá atrás, era para ter entrado em vigor em fevereiro agora, mas já um bom tempo atrás foi prorrogado para agosto desse ano. E agora, com a questão da quarentena, pandemia, enfim, né, nós tivemos uma medida provisória, temos hoje uma medida provisória em vigor, que jogou o início da vigência para 3 de maio do ano que vem. Né? Então, nesse momento é 3 de maio do ano que vem. Só que tem um problema, porque como é uma medida provisória, ela precisa passar pela aprovação do Congresso. Então, se o Congresso não aprovar, ou ainda, se o Congresso sequer analisar essa medida provisória até setembro, ela perde validade e aí essa prorrogação do prazo para maio do ano que vem não vale. Né? Então, esse é um ponto. Então, mas, a princípio, hoje, a lei entra em vigor em maio do ano que vem. Uma segunda questão que já está legislada, que isso é definitivo, pelo menos a princípio, até que se mude, mas acredito que não deva mudar, é que a aplicação de penalidades só entra em vigor em agosto do ano que vem. Então, isso já foi aprovado pelo Congresso Nacional recentemente, mesmo que a lei entre em vigor, né, as penalidades, ou seja, as multas pelas autoridades competentes só serão aplicadas a partir de agosto do ano que vem. Só que nós temos um outro lado, que é o seguinte, as consequências, né, não queria até entrar nesse assunto agora, mas já que nós estamos falando disso, as consequências pelo descumprimento dessa norma pode ser de dois grandes grupos, vamos dizer assim, né? Uma aplicação de penalidade pela autoridade competente, aí é uma aplicação do Estado contra quem descumprir, mas qualquer indivíduo que venha a ter os seus dados indevidamente utilizados e sofrer um dano com isso pode, né, vir a demandar quem utilizou indevidamente esses dados e obter algum tipo de reparação. Essa reparação privada, vamos chamar assim, dos usuários, ela não está suspensa. Então, a partir do momento que a lei entrar em vigor, a princípio, maio do ano que vem, né, ela não vai ficar até agosto esperando a entrada em vigor das sanções, como a gente chama na legislação. Esse é um ponto. Então, a primeira questão é sobre a entrada em vigor. A segunda questão que é uma questão que é para deixar importante, que é bom deixar claro, é que a lei de proteção de dados ela se aplica a todo e qualquer dado pessoal. Né? O que é dado pessoal? É um dado que possa identificar uma pessoa física, uma pessoa natural, né? No termo legal. A gente usa muito pessoa física, mas a lei utiliza pessoa natural. Então, qualquer dado que possa identificar uma pessoa, né? Então, o meu e-mail, por exemplo, pode gerar a identificação da pessoa. Então, ele já é um dado pessoal. Né? Nós não estamos falando aqui de dados que identifiquem pessoas jurídicas. Então, por exemplo, um CNPJ, o número do CNPJ, né? Ele não entra na proteção legal por conta de não se tratar de um dado pessoal. E um outro ponto, né? Tu comentaste antes a questão de fazer cadastro em aplicativo, em sistemas, mas a lei ela se aplica também a dados que não sejam coletados por meio eletrônico. Né? Hoje não é tão comum mais você coletar um dado sem ser por meio eletrônico ou pela internet, mas se alguém, por exemplo, na portaria de um condomínio, né? Tiver que assinar, botar o seu nome, CPF, né, o e-mail ou algum dado de contato, sei lá, num papel, ou isso for tomado sem ser por um meio eletrônico, também esse dado, né, ele está protegido, vamos dizer assim, pela legislação. Então temos essa questão também. Então, né, não apenas dados armazenados em ambientes virtuais ou eletrônicos, mas qualquer tipo de dado armazenado por qualquer meio é alvo da legislação.
Então, você coletou, vamos dizer, lá num livro, o nome da pessoa, o CPF, por algum motivo, sei lá, um RG, um e-mail ou um endereço, aqueles dados ali você tem que armazenar com cuidado, de forma que eventual vazamento, ou como tecnicamente se fala, incidente de proteção de dados venha acontecer, você não venha acontecer, né, ou não venha gerar prejuízo para aquela pessoa. Então, realmente, os dados são aqueles que possam identificar uma pessoa, independente da forma da sua coleta e independente da forma do seu armazenamento. Se você armazenar esse dado sem ser no ambiente virtual, ele também está protegido e tem que se tomar as mesmas precauções para isso. Mas como que é possível se fazer a prova de que aqueles dados foram coletados ou foram usados indevidamente a partir daquele cadastro? Vou dizer, olha, eu entreguei o meu CPF na farmácia, porque a pessoa lá perguntou, quer colocar o CPF na nota? Isso aí acontece. Essa prova, ela não é muito fácil. Por exemplo, se for um dado que é comumente repassado para outras pessoas, como o caso do CPF, né? Em algum lugar apareceu o meu nome dizendo que aquele CPF é meu. Nem sempre vai ser fácil para o titular do dado, no caso eu, comprovar de onde veio aquele vazamento, vamos dizer assim, né? De onde é que surgiu aquela informação. Do ponto de vista de quem vai armazenar o dado, né? Qual é a forma de se proteger? É criar regras, né, de armazenamento, de segurança da informação internamente, para ter um controle e poder, eventualmente, se for o caso, tecnicamente comprovar que o dado não saiu dali. Né? Hoje você tem mecanismos, né? Você tem mecanismos de detecção de como o dado vazou, se for o caso. Então, você acessando um determinado sistema, você sabe, você tem como avaliar, em tal dia, tal horário, teve um acesso da seguinte forma e que foi exportado tal base de dados ou foram exportados tais dados. Claro que em muitas situações, né, dependendo dos dados que eventualmente vazarem, você não vai conseguir provar que o vazamento foi, não digo nem o vazamento, mas o acesso, né? Então, eu posso acessar o nome, o CPF e o endereço de uma pessoa por um determinado canal, e uma empresa que tem os mesmos dados dessa pessoa sofreu um incidente de vazamento, mas não necessariamente vai ter como se provar que eu acessei aquele dado por conta daquele vazamento da empresa X. Então, o que acontece? Até para voltar um pouquinho para quem não tem muito conhecimento da legislação, a legislação ela criou uma entidade chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Essa autoridade nacional vai ser o órgão fiscalizador. Então, quem vai aplicar multa, né? Quem vai fiscalizar do ponto de vista governamental, né? Principalmente vai ser a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se fala já que, claro, o Ministério Público, evidentemente, vai ter essa possibilidade, e também já se discute a possibilidade do PROCON, em relações de consumo, também atuar nessa verificação. Mas por que eu estou falando da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que ainda nem foi implementada ainda, foi criada legalmente, mas ainda não está em funcionamento? Essa Autoridade de Proteção de Dados, ela vai também baixar normas, né? Tem muita coisa ainda que a gente não tem muita certeza em relação ao que está previsto na lei, né? Então, a lei jogou para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a prerrogativa de baixar algumas normas, e uma das normas que se espera que venha a ser imposta pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados são regras técnicas, né, vamos dizer, requisitos técnicos mínimos, né, para se dar um mínimo de segurança da informação. O que a gente já sabe que vai acontecer é que, principalmente hoje, como a circulação das informações são muito grandes, aqueles que tiverem armazenamento de dados, e aí, principalmente nós estamos falando de empresas, né, que tem isso muito mais de forma corrente, elas vão ter que
se reformular internamente em termos de proteção de dados, né? Você vai ter que criar regras para acesso desses dados, criar camadas de proteção, né? Empresas maiores, você não vai mais poder ter vários departamentos podendo acessar tudo que é tipo de informação, porque isso facilita o vazamento. E aí, uma outra questão, até já falando da questão da ANP, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é a questão especificamente do condomínio, né? O condomínio hoje tem uma discussão que talvez possa vir, que vai vir a ser esclarecida somente ou através de alguma norma da Autoridade de Proteção de Dados ou pela jurisprudência lá na frente. Por quê? Porque se discute muito, né, e aí o tema central hoje, se o condomínio, ele está, né, a entidade condomínio, vamos chamar assim, se ela está sujeita ou não à legislação, né? Tem vários advogados que eu já vi manifestarem o posicionamento de que o condomínio, por não ser uma pessoa jurídica propriamente dita, ela não estaria dentro da aplicabilidade da LGPD, né? Uma outra questão também que eu já verifiquei é que tem alguns que sustentam que o condomínio, por não ter uma atividade econômica, não exercer uma atividade econômica, também não estaria sujeito à LGPD. Na minha visão, propriamente, a minha interpretação da lei não é essa exatamente, porque eu acho que o fato de não exercer uma atividade econômica, ela está prevista num artigo que fala das pessoas naturais, o uso por pessoas naturais para finalidades não econômicas. Quando a lei fala de pessoas jurídicas, ela não diz pessoa jurídica que exerça atividade econômica, fala só pessoas jurídicas. Claro, aí nós vamos ter uma segunda discussão, né? Se o condomínio é uma pessoa jurídica ou não é. E aí nós vamos entrar em algumas decisões que muitas vezes equiparam o condomínio a uma pessoa jurídica, né? Coloca o condomínio na mesma posição de uma pessoa jurídica. Eu, para ser sincero, pessoalmente, acho que a interpretação que vai prevalecer, na minha visão, é de que o condomínio vai ter que se encaixar, sim, entre aquelas pessoas, vamos chamar de entidades ou pessoas que precisarão, que vão estar submetidas à legislação e que vão precisar tomar cuidados internos na coleta e condução dos dados e também com o que ela for compartilhar. Bom, então, como eu vinha falando, né, na minha interpretação da legislação, porque como a lei não menciona o condomínio, né, não fala da entidade condomínio, então, na minha visão, pelo que a gente vê historicamente de outras situações, na minha visão, a legislação vai se aplicar também aos condomínios. Então, quer dizer, os condomínios vão ter que ter cuidado com os dados que vão ser coletados, e aí nós vamos ter, basicamente, 2 cuidados a serem tomados. O primeiro é no armazenamento, né? Então, você coleta um dado, você vai armazenar esse dado, você tem que ter um cuidado mínimo, né, para um cuidado mínimo para esses dados não serem acessados indevidamente, não serem utilizados indevidamente. E o segundo cuidado é com quem você vai compartilhar esses dados, né? Eventualmente com uma empresa de administração, eventualmente com uma empresa de prestadora de serviço, entre outras. Então, como mencionasse ali anteriormente, né, a questão da prova, de estar preparado para isso, é o que a gente chama até do Privacy by Design, né? Você está preparado desde o início, né, da coleta dos dados, para você ter todo um caminho para mostrar que não houve nenhum tipo de uso indevido ou nenhum tipo de vazamento ou até de compartilhamento, né? Porque quando você tem um dado e você vai repassar para outra pessoa tratar esse dado de alguma forma, né? Então, no exemplo do condomínio, você pega os dados, repassa para a administradora para ela gerar cobranças, gerar comunicações, gerar documentos, enfim, né? Você tem que ter um cuidado que essa administradora, né, também, dê o tratamento adequado a esses dados, né? Porque nós temos na legislação, só para talvez quem não tenha muito presente os conceitos, basicamente 2 figuras: o controlador do dado, que é quem capta esse dado, no caso seria o condomínio, e o processador do dado, porque às vezes eu posso coletar o dado, mas quem vai processar esse dado, por algum motivo, vai ser uma terceira
pessoa, vai ser normalmente uma empresa que vai dar alguma espécie de destinação a esse dado a meu pedido, né? Porque eu preciso. Então, quando eu contrato uma empresa de administração para gerar a cobrança, eu estou passando esses dados para uma outra pessoa, né, para uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa vai usar esses dados que, na verdade, foram coletados por mim. Então, hoje, quando as empresas, né, basicamente a gente fala em empresas que estão procurando se adequar, né, à legislação de proteção de dados, elas têm que cuidar não só das práticas internas delas, mas elas têm que cuidar também dos seus fornecedores, né? Não adianta eu coletar um dado, ter todo o meu aparato técnico que protege esses dados de vazamentos, de uso indevido, etc., e eu repassar, por exemplo, para uma empresa de cobrança que não tenha o mesmo cuidado e possa vazar. Se esse dado vaza lá nessa terceira pessoa, a responsabilidade é minha, né? Então, é importante ter essa visão e cada vez mais nós vamos ver esse tipo de coisa, de que quando as pessoas vão contratar uma empresa e que envolva essa transferência de dados, hoje em dia elas já estão exigindo, mesmo com a lei não estando em vigor ainda, já tem muita empresa que quando vai contratar um serviço já quer colocar uma cláusula de proteção de dados lá para se assegurar, né? Então, quando você vai se adequar à legislação, você não vai apenas cuidar da sua parte interna, né? Você tem que cuidar também com as pessoas com as quais eventualmente você não só tenha, mas você precisa, né, compartilhar o dado, né? Dificilmente você vai ter uma empresa que vai coletar dados e não vai compartilhar com ninguém, porque é impossível, ninguém consegue dar conta de todas as questões. E aí é o caso do condomínio, né, que ele vai, para gerar uma cobrança, e normalmente vai contratar alguém, ou vai contratar, mesmo que seja um aplicativo, vai contratar uma administradora, ou mesmo um escritório de contabilidade que vai fazer isso. Então, você tem que ter também essa atenção de cobrar do seu prestador de serviço se ele toma as medidas necessárias para proteger os dados. A MEI, ela é uma pessoa física, né? O empreendedor individual é uma pessoa física pela legislação, mas a legislação vai deixar claro que pessoas físicas que utilizem dados para fins econômicos a legislação se aplica a ela, né? Então o MEI é uma pessoa física, uma pessoa natural, de acordo com a legislação, que vai exercer uma atividade econômica. Então, se ela vai exercer uma atividade econômica, né, ela obrigatoriamente está submetida à legislação, porque tem o artigo 4º, né, é claro ao dizer que a legislação ela não se aplica quando for usada por pessoa física, pessoa natural, desde que não seja para fins econômicos. Então, eu, por exemplo, pessoalmente, né, coleto um dado e mantenho no meu ambiente residencial, não utilizo, por exemplo, do meu escritório para qualquer fim, esse dado, eu não preciso, se esse dado, vamos lá, esse dado, eventualmente, se ele vazar, a legislação a LGPD não vai se aplicar. Não que não possa se aplicar algum outro tipo de responsabilidade, né, por eu ter esses dados e divulgar dados de outras pessoas. Mas, no caso do MEI, ele vai se encaixar no texto legal. Fechando mais uma live, mais uma vez gostaria de agradecer a sua presença, a sua audiência e a sua paciência. Complicar para quê? Simplifica.